Fala, rapaziadinha. Cara, vamos falar aí um pouco do meu dia. Cara, vou tentar falar dos 2 dias juntos, né? Porque eu acho que faz sentido. Os dias foram. Pra mim, os dias foram juntos, tá ligado? Então, pra mim faz muito sentido acontecer, tá ligado? Esse envolvimento. Cara, vamos lá. Basicamente, o que aconteceu? Ontem, agora é dia. Que dia é hoje? Agora é dia 18, eu acho. Eu não tenho certeza, na verdade, mas acho que agora é dia 18. Cara, ontem, que era dia 17, eu saí de Hiroshima. Só que o que aconteceu? Eu saí muito cedo, eu saí, sei lá, 5h30 da manhã, vai? 5h30. E, mano, eu vou confessar uma outra parada pra vocês, cara. Eu saí de Hiroshima pra ir pro Monte Fuji, né? E a moral era escalar o Monte Fuji. E eu vou falar a verdade, assim, eu não tava dando porra nenhuma pro Monte Fuji, velho. Eu não tava esperando nada do Monte Fuji. Eu achei que o Monte Fuji ia ser só uma subida, velho. Cara, eu já subi coisa pior. Eu falei pra vocês, eu subi o Monte Missing, velho, que era 2,2 km pra cima. Eu subi aquele troço, cara. E aí chega no Monte Fuji. Chega no Monte Fuji. Tá, vamos segurar, mas, mano, eu fui não esperando nada do Monte Fuji. E eu fui sem preparo também, velho. Eu acho que eu fui fisicamente sem preparo. Fisicamente, cara. Fisicamente eu tava sem preparo e também, num geral, eu tava sem preparo, né? Vamos contar essa história direito. 5h30 eu saí de casa. E, cara, foram vários transportes públicos. Eu fui de um bondinho pra depois pegar o Shinkansen. Que esse Shinkansen eu finalmente consegui comprar pela maquininha, velho. Eu sempre ia pedir pra alguém comprar pra mim lá na ajuda. Dessa vez eu pedi na maquininha, o Shinkansen. Pedi na maquininha, comprei na maquininha, né? Comprei na maquininha o Shinkansen. Daí eu fui, passei lá da catraca. Fui até uma estação lá, se não me engano, era Shizuoka. Daí eu peguei lá em Shizuoka, peguei um transporte, peguei outro transporte, cheguei em Gotemba. Gotemba é uma cidade que fica, mano, do lado do Monte Fuji. É basicamente a cidade do Fuji, eu diria, esse pá. Tem uma cidade que se chama Fuji, aqui no Japão, mas Gotemba, eu diria que, cara, é onde a rapaziada vai pra se preparar pra ir subir o Fuji. E, cara, qual que é o bagulho? Eu falei aí nos vídeos anteriores que eu subi o Fuji. Que no caso eu tinha comprado coisas pra subir o Fuji, né? Tipo, eu comprei uma calça, comprei uma legging pra segurar frio, comprei uma lanterninha, comprei umas paradas, velho. Comprei as paradas. Só que aí que tá, velho. Eu realmente subestimei o Monte Fuji, né? Subestimei o Monte Fuji. Vamos terminar a história aqui. Daí eu tinha combinado, basicamente eu não fui pro Monte Fuji sozinho. Eu combinei com o Rodrigo, e o Rodrigo tinha um grupo dele lá do alojamento dele. Que é a rapaziada que tá na faculdade dele. E tudo bem, né? Tipo, eles foram. Eu até tinha falado com o Rodrigo queria vir comigo antes. Mas aí, cara, como eu ia pra Hiroshima, não fazia sentido, né? Então eu disse, vai de carro com eles e a gente vai conversando, a gente se arruma, né? Se acerta. E aí quando eu cheguei em Gotemba, cara, eu cheguei muito cedo, velho. Eu cheguei muito antes. Porque a verdade é que eles tinham me dito pra ir pra uma estação lá, que era a estação que eles também iam, né? Só que essa estação, ela era um pouco à frente. Tipo, o ônibus ele saía de Gotemba e ia pra essa estação, tá ligado? E eu não tava ligado, não tava ciente, enfim. E aí, basicamente, eu saí muito antes porque eu tava me preparando pra ir pra essa estação, sendo que eu poderia simplesmente vir de Gotemba, né? Tipo, eu cheguei em Gotemba já, poderia só ter pego o ônibus pra ir pra lá direto. E, cara, enfim, foi uma miscommunication ali. Cheguei basicamente 2 horas antes, então, mano, imagina, eu fui dormir, sei lá, 11, meia-noite. Dormi 5 horas, acordei 5h30. Assim que eu poderia ter acordado, porra, sei lá, umas 6 horas, 6h30. Que, cara, dá uma ajuda, velho. Querendo ou não, dá uma ajuda. Tudo bem. E daí, por sinal, a outra parada que eu não falei, velho, é que o nosso caminho, né? O Monte Fuji, querendo ou não, ele é muito grande. Então tu tem, se não me engano, 3 caminhos diferentes. Tem um que chamam de um caminho fácil, tem o caminho normal e tem o caminho difícil. E, cara, a gente não tinha como comprar nenhum dos dois primeiros. A gente teve que comprar o caminho difícil. E isso, cara, é relevante pra história, né? Isso quebrou a gente. Mas, enfim. Eu peguei lá o ônibus, encontrei o pessoal.
Pessoal, gente boa, muito resenha lá. Todo mundo queridão. Daí a gente chegou lá no Monte Fuji e começou a subir, né? Começou lá o processo. A gente chegou no Monte Fuji, a gente já tinha um pouco de altura. Se não me engano, era tipo 2.000 metros de altura já no Fuji. Tipo, acima do nível do mar, né? O Fuji tem, sei lá, 4.000. 4.000? Acho que 4.000. E a gente já tava no 2.000, basicamente. A gente já tava na metade. E aí... Só que aí qual que é o negócio? Outra parada do Fuji importante é que tu tem que comprar lá em cima no Fuji. O Fuji ele tem várias estações que chamam, que são basicamente os lugares que são safe zones, vamos dizer assim, né? Tipo assim, qualquer coisa que acontecer, tu pode estar na safe zone, tá morrendo, desce, tá ligado? Desce, vai da estação pra baixo. Tudo bem que não tem carro, não tem nada, mas, tipo assim, é mais safe, né? Porque, cara, basicamente o caminho de subida, ele é muito íngreme, vamos dizer assim. Ele tem, tipo, tem muitos degraus, pelo menos o nosso caminho, que era o difícil, ele tem muitos degraus de terra. Tipo, é um degrau ruim, tá ligado? Ruim, é fazível subir, mas imagina descer. Descer não é simples, velho. Não é simples descer ali. E daí, bom, existem as estações. E aí no Fuji a gente é obrigado a comprar uma cabana. Tipo, comprar não, alugar uma cabana, né? Pra gente dormir lá. Ou meio que poder ficar lá, basicamente, né? Ser a nossa safe zone pra tu guardar tuas coisas, vamos dizer assim, basicamente. E cara, vamos lá. O Fuji ele tem 9 estações. A nona é a lá de cima. Chegou lá em cima, tá pago, né? É a mais do topo. E... cara, a gente tava na quinta estação, né? A gente saiu do ônibus na quinta estação já. Então a gente tava na quinta e queria ir pra nona. Tudo bem? Só que, cara, compraram uma cabana, alugaram uma cabana, só tinha a cabana que era, tipo, antes do sexto nível, ou um pouco depois do sexto... da sexta estação, tá ligado? Então, basicamente, cara, a gente... E o plano da rapaziada foi uma merda. Cara, com todo respeito, foi um plano merda. Foi um plano merda, foda-se, vou falar, foi um plano ruim. Cara, inventaram da gente chegar na cabana, que era, tipo... sei lá, subir 200 metros de onde a gente tava. Subir 200 metros. Isso de dia, que a gente consegue enxergar, tá ligado? Subir os 200 metros e aí ficar lá. Tipo, isso a gente chegou lá, era, papo de 3 horas, tá ligado? A gente chegou na cabana 3 horas. E aí ficar lá até as 11, basicamente tentar dormir, qualquer coisa assim, pra ir de noite, chegar lá no topo umas 4 e ver o nascer do sol. Cara, é uma ideia bonita, tá ligado? É bem romântico, os caralho, mas porra, irmão, como é que a gente... tá ligado? E o pior, velho, é que os arrombados do grupo ali, tinha eu, Rodrigo, o Wesley, que eram os três, vamos dizer assim, mais lentos e menos preparados, condicionados fisicamente. E aí tinha o resto da rapaziada que tava todo mundo... mano, era todo mundo... não vou dizer shapeado, mas era todo mundo condicionado, tá ligado? Os caras faziam um negócio... os caras sabiam, tá ligado? Sabiam. Eles tinham a mágica. E aí, cara, a gente, velho... era uma merda, porque pros caras não era ruim subir de noite, não era ruim... porra, não era ruim nada, tá ligado? Pra eles a ideia era genial, era impressionante, era boa. Pra gente ali, eu, o Rodrigo e o Wesley, era um lixo, velho. Era um lixo, com todo respeito, era um lixo. E a gente só reparou... cara, de verdade, eu só reparei na merda que foi essa escolha quando a gente tava meio que subindo, tá ligado? Porque, mano... vamos lá, o Fuji tem 4.000 metros, a gente tava no 2.000 na quinta estação. A gente chegou lá na sexta estação, 2.250, 2.500, que era a cabana, né, no caso, a sexta estação barra cabana. Tinha que subir mais 1.500 de noite, velho. 1,5 km. Cara, parece que é pouco, mas não é, velho. Eu juro pra ti, não é, mano. 1,5 km não é fácil. Tipo, não é simples fazer 1,5 km, nem reto. Imagina um negócio gigantesco, íngreme, tamanho da minha peça. Irmão, não dá, tá ligado? Não dá. Era absurdo aquilo ali, meu, absurdo. E o pior, velho, é que, cara, se a gente tivesse bem condicionado, a gente subia, tá ligado? A gente sofria, mas subia. O pior de tudo, cara, o pior de tudo é que, vamos lá. Chega um momento, tipo assim, o nosso caminho, ele era basicamente floresta, vamos dizer assim. Era basicamente onde tinha vegetação no Fuji. Impressionante, sim, mas tem árvores, coisas assim. E aí, cara,
a gente subiu, né? Subiu o Fuji. Tava com árvores o tempo inteiro. E aí chega um ponto que não tem mais árvores. E aí, cara, o vento, ele vem estralando muito, muito, muito. Ele vem estralando com uma pegada bizarra. E pensa que é de noite ainda, tu não tem nem o sol pra proteger. Tá de noite, ventando, tu não enxerga nada. Irmão, é desesperador, tá ligado? É desesperador. E o pior de tudo, tipo, os caras, eles eram rápidos. Então, tipo, tipo, vamos lá, a minha visão de um cara que nunca fez um hiking na vida em grupo e nada. Cara, se é pra ser em grupo, é pra ser em grupo, porra. Vamos todo mundo junto, tá ligado? Não foi bem isso. Foi tipo, nós queremos chegar no topo, vamos chegar no topo a qualquer custo. Quem ficar pra trás ficou. Foi meio que isso, tá ligado? E aí, cara, eu, o Rodrigo e o Wesley, a gente disse, cara, nenhum soldado fica pra trás, irmão. Os guri, vamos subir essa merda. E aí, cara, a gente foi subindo. E, cara, querendo ou não, eu tava mal também. Eu tava mal, mas o Wesley, ele tava, eu acho, pior que eu, velho. Ele é um pouco mais gordinho, né? Ele é um pouco mais fortinho, um pouco mais alto, mais fortinho. E, cara, a gente subia, tipo, papo de 5 minutos, a gente precisava de 3 minutos pra descansar depois. A gente tava muito devagar, tá ligado? A gente tava devagar mesmo. Tava muito pouco produtiva a nossa subida, velho. Muito pouco. E, cara, de verdade, é triste falar isso, mas eu fiz zero preparo, cara. Eu fiz só com um moletom. Eu tinha essa camiseta aqui que eu tô agora e um moletom. E, cara, todo respeito, um moletom não é suficiente, né? O Rodrigo, felizmente, ele sabia que eu ia ser chinelão, ele trouxe mais um. Mas, cara, 2 moletons não é suficiente também, velho, porque venta. Tipo, se eu tivesse um corta-vento, talvez. Talvez. Mas mesmo assim, não. Tá ligado? E pra piorar, eu não tinha comida, velho. Eu não trouxe comida, velho. O Rodrigo, ele trouxe comida, ele dividiu um pouco comigo, mas mesmo assim, tá ligado? Não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa de tu levar a comida, tu te planejar no meio do caminho, quando a gente faz uma pausa, tu ter uma comida pra dar energia, qualquer coisa. Cara, eu tava morrendo de fome no caminho. E pensar, é de noite. Não tem. Todas as estações normalmente tem um restaurante ali. Em todas elas tem um restaurante. Só que todos os restaurantes estão fechados, tá tudo fechado, tá ligado? Porque tá de noite, tá de madrugada. E, cara, eu tava morrendo de fome, morrendo de fome, morrendo de frio. Morrendo de fome, morrendo de frio, e a gente tava devagar, a gente tava full atrasado. O pôr do sol, o nascer do sol, né? Era às 4h30. Papo de, velho, 1h30 da manhã, a gente ainda não tinha, tipo, chego na 7ª estação, velho. Papo 10, assim. E a 7ª estação era, sei lá, velho, 2.700 metros. Coisa assim, tá ligado? 2.900, 3.000, por aí. Cara, a gente simplesmente, porra, não tem o que falar, meu. A gente tava devagar. Eu tava mal preparado, tava mal condicionado.